Graça e paz, amada igreja. Antes de qualquer coisa, somos casa. Queremos começar hoje nosso culto de adoração a Deus nesse domingo abençoado. Queremos pedir para você convidar sua família, convidar sua casa para se reunir e juntos louvarmos e adorarmos a Deus. E você que nos acompanha pelo YouTube aí no chat, começa a falar aí, coloca um Somos Casa. Você que nos visita, sinta-se à vontade, aqui também é sua casa. E fala aí que você é visitante para o pessoal te dar as boas-vindas, para a gente te conhecer. E hoje o culto está abençoado. Teremos uma palavra abençoada com o nosso pastor André. E vamos começar louvando e adorando ao nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que está conosco em meio a toda essa pandemia, toda essa situação de dificuldade, de caos. Vamos louvar o nosso Deus, porque esse é o nosso papel como igreja, como reino de Deus. Compartilhe o link do culto de hoje em tuas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Convoca o teu PG a adorar a Deus, a falar lá no nosso chat. Se inscreve no nosso canal do YouTube, porque isso nos ajuda a levar mais pessoas nossa programação. Curte também nossa programação e ativa o sininho das notificações para que você seja avisado de toda a programação de nossa igreja. Aproveita e segue também as nossas redes sociais, o @IBPrazeres, no Instagram e no Facebook. Vamos louvar ao Senhor. Somos casa. Eu convido você a adorar a Deus onde quer que você esteja nesse momento. Seja na sala, seja na cozinha, seja em qualquer ambiente da sua casa. Levante suas mãos, feche seus olhos e adore somente aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvemos a Deus. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
que a nossa igreja sempre cantou junto. Sempre quando a gente ministrava, a gente convidava a igreja para cantar junto, como um coral gigante. Eu convido você nesse momento a abrir a sua boca, exaltar o nome dele e dizer assim conosco: veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz para o meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer.
Que amor tão grande, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, o que era e há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Aleluias. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar,
me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. A palavra de Deus diz, lá no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Estamos em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, mas se tem uma coisa que nós nunca estaremos, vai ser abandonados por Deus. Deus sempre estará conosco. Qualquer governo pode, por alguma medida de prevenção, isolar as pessoas em casa ou qualquer outro lugar, mas onde nós estivermos, Deus vai estar cuidando de nós. E que você ficasse tranquilo, tivesse calma, porque é o nosso Criador, é tudo sobre Deus. Toda essa situação que a gente está passando é para que nós possamos reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas. A gente reclamava que a gente não tinha tempo para fazer tanta coisa, e Deus
tem nos proporcionado tempo de sobra para que possamos adorar a Ele, que possamos buscar a Ele. Faça isso de sua casa, você com sua família aí. Juntem, dê as mãos, orem uns pelos outros. Essa pandemia vai passar, toda essa situação vai passar, mas a palavra do nosso Senhor, ela jamais passará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Jesus. Eu sei que às vezes dá medo, a gente fica sem saber como é que vai ser o amanhã, mas tenha certeza que já no amanhã Deus já está lá. E quando a gente chegar lá, quando amanhã chegar para a gente, o nosso Criador vai estar conosco. Tenha paz, tenha calma. Vamos orar ao nosso Deus agora. Queria que você orasse pela sua casa. Queria que você orasse pelas pessoas da sua família. Queria que você orasse também por sua vida. E você que nos visita, você que está afastado da palavra de Deus, que está afastado da presença de Deus, está longe. Queria que você parasse agora, conversasse com Deus. Ele está ouvindo você. A presença de Deus, ela é constante em nossas vidas. O problema é que a gente não dá atenção muitas vezes a isso. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Pai, estamos com receio, estamos com medo de toda essa situação. A gente não sabe como é que vai ser a questão dos nossos empregos, Senhor. A gente não sabe como vai ser a questão da nossa sobrevivência, nosso sustento. Mas toda essa dúvida que a gente tem, eu queria te pedir, Pai, humildemente, que essas dúvidas caíssem por terra, que a Tua paz invadisse os nossos corações, invadisse as nossas casas. Pai, dá tranquilidade pra gente, Senhor. Somos tão falhos, tão fracos, a gente fala tanto de que a gente tem um Deus, de que a gente tem um Pai, mas a nossa pequenez, a nossa limitação faz com que a gente trema de medo, sabe, Senhor? Mas eu queria te pedir, Paizinho amado, nos abraça agora, Pai, traz aquela calmaria aos nossos corações. As casas, Pai, que estão passando por necessidade, Senhor, eu queria te pedir, Pai, Tu levasse alimento para essas casas. Senhor, aquela casa que está aflita por conta de emprego, por conta do desemprego, Pai, leva a paz para essas casas, Senhor. Pai, abençoa essas famílias, Pai. Abençoa, Senhor. Se tem alguma casa aí, Senhor, passando por dificuldades, por divisão na sua família, por brigas familiares, Senhor, por questão de separação, filhos brigando contra pais, Senhor, eu queria que Tu trouxesse paz para essas casas também. Reconcilia, Pai, essas famílias, Senhor. Que a Tua mensagem possa invadir os corações daqueles que estão longe de Ti, Pai. Aqueles corações que estão distantes, aqueles corações que já experimentaram estar no Teu seio, mas por causa do pecado se afastaram, Senhor. Traz de volta essas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa a esse povo, Senhor, que tem lutado, que tem se esforçado, Pai, para levar o Teu reino, para levar a Tua palavra para outras casas, Senhor. Nossos irmãos idosos que estão em casa, Pai, abençoa essas vidas, protege essas vidas, Pai, protege a todos, Senhor. Pai, aquelas famílias que infelizmente não têm tido a oportunidade de cultuar online, por conta de não ter equipamentos para isso, Senhor. Eu queria que Tu tocasse os corações de nossos irmãos, que olhassem para essas famílias e se dispusessem a ajudá-los, Pai, a levar também o culto a essas casas, Senhor, a essas pessoas que são humildes, Pai. Senhor, nos dá força, nos dá ânimo para continuar na Tua obra, para continuar sendo igreja, para continuar sendo Teu reino, Pai. Abençoa a todos que estão aqui trabalhando, Senhor, em todos os setores, no louvor, na transmissão, no data show, na liturgia, Senhor. Abençoa o pregador, Pai, os pastores dessa igreja. Abençoa o pregador de hoje também. Pai, coloca em nós um fogo ardente para te adorar, Pai, para ser, Pai,
teu espelho, Senhor, para outras vidas, que as pessoas possam ver a tua ação em nossas vidas. Pai, e muito obrigado, Senhor, por tudo. Tudo que a gente vem te pedir, tu já sabe, Senhor, e a gente tem que ficar tranquilo, porque tu estás cuidando de tudo, Pai. Senhor, essa é a minha oração, Pai. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, o nosso Senhor. Amém. Amados, queríamos aproveitar esse momento, um momento tão especial, que é um momento de dízimo, que é um momento tão importante para a igreja do Senhor. O dízimo, uma oportunidade que Deus nos dá de sermos gratos a Ele. O dízimo, que é uma oportunidade de mostrarmos, Senhor, que podemos contribuir na tua obra, Pai. O dízimo, que é essa ordenança santa, Pai, que tu nos dá. E queria falar para você, irmão, nós temos uma campanha chamada Fome Não é Fake, que é uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias carentes. E é através do dízimo também que podemos manter essa campanha. E queremos desafiar você a ser um doador também, a doar 1 quilo de alimento, a doar, a fazer uma contribuição do fundo do coração para essas pessoas que têm passado por isso, Pai. O dízimo é como a gente pode manter aqui nossa igreja, manter essa transmissão. E queria que você agora, com o coração grato a Deus, se você tiver condições, fizesse agora a contribuição. Vamos louvar ao nosso Deus, cantar uma canção. Você pode fazer essa contribuição. E também queria pedir para você que tem algum pedido de oração, também colocasse nosso chat durante essa canção, que nós vamos orar por ele. Se você também tem um pedido de agradecimento, algo a agradecer a Deus, coloca lá no chat também. É importante que a gente possa aprender e ver com sua experiência aquilo que Deus tem feito na sua vida. Louvemos ao Senhor. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não.
nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu te agradeço, Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Queremos agora aproveitar esse momento para a gente orar. Vamos orar pelos pedidos que chegaram para nós hoje e também agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Oremos. Senhor meu Deus, em tua presença queremos te agradecer por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, porque tu és um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai misericordioso que nos ensina em amor, que cuida de nós sempre, Pai. Senhor, também queremos aproveitar para te pedir por toda a nossa igreja, por tudo que a gente tem passado, Pai. Todos os pedidos que chegaram agora, Pai. Queria levar eles colocar eles em tua presença, Pai. São pedidos por gente que está enferma, são pedidos por famílias que estão passando por necessidades, são pedidos por pessoas que estão aflitas, ansiosas, em depressão. Queria te pedir por essas vidas, Pai. Que o teu Santo Espírito possa trazer paz para essas vidas, possam curar essas vidas, Pai, que estão passando por isso. Temos certeza que toda essa situação vai passar e que nós voltaremos a te louvar aqui em nossa casa, juntos, Senhor. E também sabemos que nós já não somos mais os mesmos. Nós aprendemos que temos que ser igreja fora das quatro paredes, então nos fortalece para que possamos ser a igreja de casa em casa, que possamos ser o teu reino, Senhor, para outras vidas que ainda não te conhecem. Pai, te peço pelo pastor, nosso pastor André, que vai trazer tua palavra hoje. Acalma o coração do nosso pastor. Senhor, que ele possa trazer hoje tudo aquilo que tu colocou em seu coração, de forma clara, Senhor, de forma limpa, que possamos entender. Abre nossos corações, que possamos estar atentos e suscetíveis à tua palavra. Que possamos colocar em prática esse ensinamento que tu tens trazido para nós. Senhor, mais uma vez, Pai, muito obrigado. Obrigado por tu ouvir nossas orações. Mesmo a gente pecando tanto, Senhor, a gente sendo tão infiel, mas tu és misericordioso. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque se nós tivéssemos palavras, todas as palavras da terra não seriam suficientes para te agradecer. Então, Pai, o máximo que a gente pode fazer é te dizer muito obrigado. Senhor amado, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Em nome de Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Aleluia, querido. Que manhã especial essa, né? Manhã de domingo, em que nós estamos aqui reunidos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu sei que o seu coração já foi trabalhado aí, já foi ministrado, através de canções, das orações que foram aqui feitas, da ministração, da palavra e de tudo o que aconteceu. Nós temos vivido dias bem difíceis, dias de dores, de perdas, dias de um isolamento ainda maior, né? Estamos vivenciando aí esse novo processo que traz ainda mais restrições e que deixa as pessoas ainda mais isoladas. Isso também tem afetado, e eu sei que esse tem sido um tempo muito difícil para a minha, para a sua vida, para as famílias. Enfrentar tudo isso tem sido um grande desafio. Mas isso vai passar, irmãos, esse tempo vai passar, e nós viveremos um novo tempo, assim eu creio. E nós viveremos um tempo de paz, um tempo de alegria restaurada, tudo provisionado pelo Senhor. Mas é muito importante entendermos este tempo. É muito importante entendermos o que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo, né? Isso não é relacionado a mim, a você, mas a gente tem que trazer a visão daquilo que está relacionado a Deus.
Tem várias formas de nós olharmos para tudo isso. E você pode correr o risco de querer avaliar e pensar nesse tempo sobre a sua ótica, sobre a ótica da sua visão, da sua percepção. Em alguns momentos nós fazemos isso. Deixa eu dizer para você, isso vai dar errado. Porque não adianta querer olhar com a minha ótica, com a minha percepção, com a minha capacidade de entender isso. Nós temos que olhar a partir de Deus, não a partir de mim, não a partir de você, mas a partir de Deus. E eu quero, nesta manhã, nesse domingo, refletir com você exatamente sobre isso. Sobre um momento difícil em que Deus levanta uma pessoa improvável para trazer para todo o povo a visão do que estava acontecendo a partir do propósito e da visão divina. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. E eu vou ler com você a partir do verso 12. Não sei se você teve alguma dificuldade aí, Joel. Não é muito famoso o livro, mas está lá no Antigo Testamento. É chamado um dos profetas menores. Não por importância, mas porque o seu livro é pequeno. Então, abra aí em Joel, capítulo 2. A partir do verso 12, acompanhe comigo. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereais e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar seus aposentos, que os sacerdotes ministrem perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Agora vá comigo para o verso 28, o mesmo capítulo, verso 28 diz o seguinte, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Você pode baixar a sua cabeça? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, porque estamos diante da Tua palavra. E diante de um relato, Pai, que aconteceu há mais de 2.500 anos atrás, mas de uma palavra tão poderosa que veio através do Teu Filho, Teu profeta, naquele tempo, mas que grita para os nossos corações hoje. Obrigado, porque assim como Tu falaste ao Teu povo no passado, Tu falas a cada um de nós neste dia, nesta manhã de domingo, Pai. Assim como abriste os olhos do povo naquele tempo, Tu tens aberto os nossos olhos hoje. E, ó Deus, que nós sejamos responsáveis
diante de tudo que temos visto e ouvido. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, se deparar com o livro de Joel, e antes de entrar nos versos que nós lemos, eu quero falar um pouco para você do contexto. Se deparar com o livro de Joel e com o contexto dele, traz para nós de cara duas importantes lições. E a primeira dela é que Joel era um cara muito simples. Joel não tinha linhagem real, feito outros profetas. Ele não nasceu numa família de sacerdotes. A Bíblia não traz muita coisa sobre ele. Quando você vai lá no capítulo 1, no verso 1, você vai ver só que ele era filho de Petuel. Nós não sabemos mais muitos relatos sobre a vida deste homem, deste importante profeta. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que em tempos difíceis, Deus usa pessoas simples, sabia disso? Em tempos de calamidades, e você vai ver aqui que este foi um tempo muito difícil para o povo de Israel, Deus levanta vidas talvez improváveis na análise de outros, mas como instrumentos poderosos para falar a mensagem dele aos corações. Eu tenho certeza que assim como foi com Joel nesse tempo, que não era um cara famoso nem importante, talvez você pense assim, mas Deus não vai me usar, quem sou eu? Eu sou uma pessoa tão simples, eu não sei nem como falar. Deus quer usar você mesmo, a sua vida de uma forma simples, mas poderosa, porque não é o meu nem é o seu poder, é o poder de Deus. Então, sabe qual era o currículo de Joel? Ele era filho de Petuel, é o que está lá no versículo 1. Nós não temos nenhum outro mérito que pudéssemos trazer aqui da história desse homem, mas ele foi um grande profeta. E a segunda lição, que só do contexto a gente consegue tirar, é que, queridos, o profeta Joel, a maioria dos profetas que nós falamos aqui, e a maioria dos profetas que nós temos os livros registrados na Bíblia, eles são profetas que antecederam, ali o cativeiro de Israel, que antecederam aquele período babilônico e que eles pregaram para que o povo se arrependesse antes que aquela coisa tão ruim acontecesse. E eles pregavam e falavam do amor de Deus e da mensagem de Deus para que o povo se arrependesse antes do cativeiro. Você conhece bem a história, o povo foi rebelde e sofreu a dura consequência da invasão babilônica, a lei de Nabucodonosor, e viveu cativo por 70 anos. Mas aqui, irmãos, o povo já tinha voltado do cativeiro. O povo já tinha reconstruído a sua vida em Jerusalém. E Deus levanta um profeta, sabe por quê? Porque mais uma vez o povo estava vivendo longe de Deus. E aí essa é a segunda lição que a gente tira só desse rápido contexto. Parece que a história mostra que nós, seres humanos, sociedade, eu e você, a humanidade como um todo, o povo de Deus, não soube tirar as lições dos momentos tão difíceis que eles passaram. O povo tinha sofrido 70 anos no cativeiro e sabia que isso era consequência de uma vida de pecado, de uma vida longe de Deus, de uma vida onde eles amaram mais o mundo do que a Deus. Tiveram tantas oportunidades, mas não deram ouvidos. Aí veio Nabucodonosor com o exército babilônio, invade, talvez o pior marco da história do povo de Deus, diante das tragédias que aconteceram ali, mortes, humilhações, escravidão. E aí aquilo passa, porque esses momentos difíceis passam, Deus usa isso para nos ensinar, mas isso chega a um fim, e nós temos então a oportunidade de reconstruir, retomar nossas vidas como o povo teve. E você sabe o que o povo fez? Voltou a pecar, voltou a ficar longe de Deus. Isso nos faz apenas pensar um pouco no futuro e dizer assim, o que será depois da pandemia? Eu sei que há um senso comum, e eu acredito nisso, de que
tudo vai ter mudado, o mundo vai estar diferente. A própria percepção humana das coisas vai estar diferente, o nosso comportamento vai estar diferente. A minha pergunta é, a minha e a sua relação com Deus vai estar diferente? Será que nós vamos aprender com tudo isso? Porque quando eu olho aqui, eu vejo um povo que tinha saído de 70 anos de cativeiro, voltar a fazer as mesmas coisas, a cometer os mesmos pecados. Viviam uma religiosidade, mas o coração muito longe de Deus. Viviam uma religião de aparência, mas Deus sonda o nosso coração. Será que nós vamos aprender, irmãos? Ou quantos momentos como esse teremos que passar até então, o dia que o Senhor vai vir nos buscar, ou vai nos colocar diante dEle, como o último momento das nossas vidas. Joel é um profeta pós-cativeiro. Ele está pregando para um povo que já tinha passado por muita coisa, mas que parece que não tinha aprendido a lição. Então eu e você precisamos pensar bem sobre isso. De que essas coisas acontecem para nos ensinar dentro da percepção de Deus e da ação de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos definitivamente viver uma vida diferente, ter um relacionamento diferente com Deus. Olha, gente, antes disso, nós tínhamos tantas desculpas, né? Nossa vida era corrida. Nós não tínhamos tempo para nada, o nosso trabalho nos consumia, nossos compromissos nos consumiam. E a gente via as pessoas dando as justificativas. Ah, fulano sumiu da igreja. Ah, não dá mais para ir. Ah, mas eu quase não vou mais. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter um momento na minha casa, é uma loucura. Aí Deus vai e para tudo. Deus vai e tira tudo aquilo que antes tomava o nosso tempo. Aí eu vejo hoje o ser humano dando outras desculpas. Ah, não, pastor, mas é porque agora estou tão angustiado que eu não consigo parar para orar. Eu não consigo ler a palavra. Ah, eu fico sozinho, estou sofrendo nessa solidão e eu não tenho nem cabeça para buscar a Deus. Eu não tenho nem cabeça. O contexto mudou totalmente e nós encontramos novas justificativas para fazer as mesmas coisas que nós fazíamos ou para não fazer o que deveríamos fazer. Temos outras justificativas hoje para não buscar a Deus. Se antes não havia tempo, parece que hoje nós não temos cabeça. Ah, o fato de estar isolado em casa, o fato de estar nessa angústia toda, eu não consigo parar, não consigo me concentrar. Eu tenho ouvido essas desculpas. Então o problema, gente, não é o que está ao nosso redor. Pode ter vírus, pode não ter. Pode ter pandemia, pode não ter. O mundo pode estar caindo. Porque o problema está em nós, é o nosso coração. E é essa mensagem que Joel vai trazer. O povo de Deus aqui estava vivendo um tempo muito difícil. E talvez eles achassem que isso era algo do acaso. Se depois você na sua casa ler o capítulo 1, você vai ver que Deus vai usar o seu profeta para dizer assim: olha, tudo que está acontecendo aí foi eu que fiz. É propósito meu. Porque parece que a gente gosta de dizer essa frase que Deus governa tudo e que Ele está no controle, como que meio que trazendo uma atmosfera de proteção para a nossa vida. Não, Deus está no controle da minha vida, então eu estou protegido. Mas quando são diante das circunstâncias difíceis, parece que Deus perdeu o controle. Não, é Ele que continua no controle fazendo o que está fazendo. E no capítulo 1 você vai ver isso. Deus levanta Joel para dizer assim, olha, e aqui nos primeiros versos, a partir do 2, ele vai dizer que isso é algo, uma mensagem importante para ser passada para outras gerações, para o aprendizado e para a lição ficar. Veja o verso 2 do capítulo 1 ainda. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados,
contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Deus diz assim: olha, vocês anciãos, que são aqueles, os respeitados, aqueles que falam da história, guardem isso que está acontecendo e contem para os seus filhos, e os seus filhos para os seus netos, e os seus netos para as próximas gerações. Porque Deus queria que aquela lição ficasse para todos. Irmãos, o que nós estamos vivendo nesse tempo vai fazer parte dos próximos livros de história. Daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, vão estar falando da crise mundial que o coronavírus causou. Isso vai estar registrado. Mas a questão é que lição, quais serão as lições que estarão? Provavelmente nos livros de história, nos livros de geografia, vão estar apenas relatos do que vivenciamos. A história vai contar o nosso caos político, a tentativa de compreensão disso tudo, enfim. Mas o que os nossos testemunhos vão trazer, o que vão falar da igreja daqui a 50 anos, 100 anos, o que vão dizer da igreja que vivenciou essa pandemia. Deus diz assim: olha, o que está acontecendo, vocês vão contar às próximas gerações. E aí ele fala desse símbolo do gafanhoto, né? Porque Israel estava vivendo um tempo de falta de provisão. Todas as suas plantações foram destruídas por uma peste. Mas também veio fome, veio escassez, veio fogo. No capítulo 1 nós temos todo esse relato. Esses gafanhotos em modelo de ondas, né, de como aconteceu. Parece que veio uma onda e destruiu, mas não destruiu tudo. O que ficou foi destruído de novo. Quando eu estava lendo e refletindo nesse texto, eu fiquei pensando nas inúmeras curvas que nós temos aí do coronavírus, né? Que avalia a curva, não, a curva está subindo, depois ela vai descer. E nos países que a curva já desceu, a análise já é: cuidado, senão a curva volta a subir de novo. Países que já estavam vencendo, achando que estava tudo ok, começaram a ter novos casos. Essa curva de onda que nós analisamos hoje é exatamente esse modelo aqui. Mas sabe, irmãos, Deus estava dizendo, e depois você olha no capítulo 1, que Ele estava fazendo isso para despertar o povo. Agora tem uma coisa muito interessante que o profeta Joel traz na sua mensagem, diante dessa calamidade, é que ele faz uma relação, e isso já começa no início do capítulo 2, com aquilo que ele chama do grande e terrível dia do Senhor. Porque o que Joel vai dizer é que essas desgraças que nós vivemos, essas calamidades, elas são apenas um simbolismo, um prenúncio daquele dia, do terrível dia, do último dia, do encontro final, quando o Senhor vai voltar. Se você vê no capítulo 2, do verso 1 ao 11, ele fala exatamente desse dia, e no verso 11 ele termina assim: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? É interessante isso. As calamidades são avisos de que um dia tudo isso vai acabar. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que a mensagem do profeta Joel nos mostra que a história sempre vai caminhar para o fim. E é interessante, irmãos, pensar que Deus, Ele cria situações como essa, em que tudo aquilo que existe nesse mundo perde a força. Quando nós nos vemos diante de uma finitude, coisas que nós éramos apegados, coisas daqui dessa terra são totalmente destruídas por uma situação dessa.
E o que Deus está dizendo é exatamente isso, para mim e para você. Olha, presta atenção, porque um dia tudo isso vai acabar. E você vive aí se apegando a essas coisas, amando essas coisas, mais do que amando a Deus e a sua vontade e a sua obra. Para o profeta Joel, as calamidades que Deus fazia era um prenúncio, uma forma dele lembrar o povo de que um dia tudo isso que nós conhecemos de mundo vai acabar. Porque o Senhor vai voltar, vai buscar o seu povo, e o propósito dele sempre é nos preparar, porque a perspectiva de Deus é eterna, meu irmão, minha irmã. Esse tempo aqui vai passar, os anos passam. Nós vemos agora pessoas tendo suas vidas ceifadas por esse vírus. Com certeza pessoas que estavam planejando viver mais 20, 30, 40 anos. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas existe uma eternidade. Existe um tempo que nunca mais vai acabar. E Deus quer nos preparar para isso. Momentos como esse que nós estamos vivendo, Deus usa para ensinar a mim e a você que isso aqui um dia vai acabar. Que tudo isso que você às vezes faz como uma base, uma rocha para a sua vida, vai ao chão. E o que vai permanecer é aquilo que está na palavra de Deus. É aquilo que foi a sua relação com Deus, a sua confissão de fé. E aí nós chegamos no verso 12, quando Deus usa o profeta Joel para direcionar o povo aquilo que ele queria diante de tudo que estava acontecendo. O que é que Deus queria de resposta para o povo? Essa talvez seja a pergunta mais importante da gente pensar nesse tempo. O que Deus quer de nós? O que é que Ele espera de mim, de você, das nossas famílias, da sua igreja? Não fica se planejando já para depois da pandemia. Como é que você vai se recuperar economicamente? Como é que você vai reorganizar a sua vida aqui? Como é que você vai voltar aos seus compromissos? Isso não pode ser a coisa mais importante para você hoje não, meu irmão, minha irmã. A coisa mais importante hoje é entender o que Deus quer de você. O que Ele quer te ensinar, para onde Ele quer te trazer. Você precisa tirar o seu olhar daqui, levar o seu olhar para o céu. A mensagem a partir desse verso 12, mostra que Deus queria, nesse texto que nós lemos, eu quero trazer para você que Deus queria pelo menos 3 coisas na vida do povo. E que eu creio que Ele também as quer para este tempo. E a primeira está aí logo no verso 12, quando ele diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Agora ele diz assim: voltem-se para mim de todo o coração. Sabe, um relacionamento íntimo e verdadeiro, talvez uma coisa que você não tenha há muito tempo com Deus. Ou talvez nunca teve. Voltem-se para mim, mas não é de qualquer jeito não, é de todo o coração. De uma forma prática, não é de uma forma teórica não é com discurso não. Porque ele diz assim: com jejum, lamento e pranto. É interessante que Deus diz assim: vocês têm que vir para mim com jejum. E o jejum, irmãos, é quando a gente diz assim: eu não quero me alimentar das coisas que esse mundo pode me dar, não quero alimentar o meu corpo, mas eu quero alimentar o meu espírito. E nós não jejuamos. Nós não temos a prática do jejum. Fazemos campanha com a maior dificuldade do mundo. Eu vou tirar uma refeição por dia, eu vou cortar uma besteirinha aqui. Essa talvez seja a disciplina que mais nós precisamos aprender. Porque é quando a gente, por uma vontade deliberada nossa, nós nos desconectamos das necessidades da carne e do mundo e nos conectamos às necessidades da alma, aquilo que Deus pode nos dar.
E Deus estava dizendo exatamente isso. Se desconecte das coisas do mundo. É impressionante como eu e você vivemos como se a eternidade fosse aqui. O nosso amor está às coisas daqui. Os nossos sonhos e objetivos estão todos para aqui. Por isso que há tanto desespero diante de um momento caótico desse. Porque nós estamos amarrados a esse tempo, a essas coisas aqui. Quando Deus diz que o caminho para voltar para Ele é o jejum, Ele está falando exatamente isso. Você precisa desconectar do mundo e se conectar a mim com lamento e pranto. Pergunto a você, talvez você já tenha chorado muito nessa pandemia. Diante de perdas, diante de, talvez, problemas, até enfermidade. Mas qual foi a última vez que eu e você, nós choramos e lamentamos o nosso pecado? A nossa vida longe de Deus? Qual foi a última vez que nós realmente, pranteamos diante daquilo que não fizemos para a obra do Senhor? Isso não nos toca mais. Veja o que o Senhor fala no verso 13. Ele diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Sabe, você conhece bem no aspecto da lei, quando o homem queria mostrar, que estava ali no momento de dor, de sofrimento, no momento de renúncia, eles rasgavam as vestes, eles raspavam a cabeça, como uma manifestação externa. E o que Deus estava dizendo é que era puramente uma manifestação externa, mas no coração não tinha o verdadeiro quebrantamento. Então Deus está dizendo assim: não rasga a tua roupa não, mas rasga o teu coração. Não precisa de uma manifestação externa para os outros ver, não. Mas eu quero ver você realmente rasgado, contritado. O seu coração é que deve ser rasgado. O povo estava vivendo uma religiosidade de aparência, sabe? Aquele negócio bonito que todo mundo vê. E Deus está dizendo assim: é só por fora, filho. É só por fora, seu coração continua longe de mim. Seu coração ama as coisas daqui, seu coração está cheio de pecado. Como se nós pudéssemos enganar a Deus. Esse é o retrato do povo de Deus hoje, irmãos. Templos lotados aí, verdadeiras multidões em grandes templos que existem por aí. Todo mundo diz que é crente, que é cristão, que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Só aparência. Só aparência. E Deus está dizendo assim: não rasga as tuas vestes não, rasga o teu coração. Eu quero uma relação verdadeira com você. Eu quero uma relação que você sinta mesmo a minha palavra, o meu ensino, que você se arrependa, que você volte para mim, que você sirva na minha obra, que você tenha tempo para mim. Como é que nós podemos falar que amamos a Deus, que Ele está em primeiro lugar na nossa vida, que Ele é o nosso Senhor, mas a gente não tem tempo para Ele? Não há lógica nesse discurso. A gente não serve, a gente não se envolve. Religiosidade, sabe? E Deus fala assim: rasguem o coração e não as vestes. Eu não quero aparência para mim não serve. Eu quero uma relação verdadeira. E o terceiro ponto é que ele queria restaurar a comunhão da congregação. No verso 14 ele diz assim: talvez ele volte atrás, arrependa-se, ou seja, Deus vai fazer diferente, Ele vai ouvir a oração. É claro que esse sentido aqui de arrependimento é uma linguagem humana, Deus não precisa se arrepender, mas Ele se volta para o povo que o clama, que o busca. E aí a partir aqui do verso 15 ele vai dizer: toque a trombeta em Sião, decretem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada. Veja o que diz Deus no versículo 16, através do profeta: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, até as que mamam no peito, e até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Deus estava dizendo assim: olha, reúnam a assembleia, a congregação precisa estar junta.
E não é só um grupo de jovens, não. Não é só os idosos, não. Ele diz as crianças, até aquelas que ainda estão mamando. Aquelas que a gente diz assim, não, essa tem que ficar em casa. Quando ela crescer, ela começa para a igreja. Deus diz, não, ela faz parte também da congregação. O ancião, aquele que está sofrendo, isolado, Deus diz, eles fazem parte também da congregação. É interessante que o texto diz assim, até os recém-casados vão sair lá da lua de mel, dos seus aposentos, da festa, e vão se reunir, porque Deus queria novamente o ajuntamento do seu povo. O povo tinha perdido o amor a isso, a valorização disso. Estavam vivendo uma religiosidade de aparência, nem estavam se relacionando com Deus verdadeiramente, nem uns com os outros. E Deus diz assim, decretem um jejum e reúnam a congregação, dos idosos aos bebês que mamam. E talvez teve que vir um isolamento desse para você, mais uma vez, voltar a valorizar a reunião da congregação no culto. Quantas vezes, meu irmão, você deixou de estar aqui quando poderia estar com o povo de Deus por besteiras? Quantas vezes você simplesmente disse assim, não vou para a igreja hoje não. Não vou me reunir lá com os irmãos não. Quantas vezes você preferiu aí aproveitar a sua vida em outras coisas e esqueceu o quanto é importante estar junto na congregação do Senhor? Quantas vezes os bancos ficaram vazios quando poderiam estar cheios? Porque hoje eles estão vazios, porque nós não podemos estar aqui. Mas muitas vezes, quando estava aberta a porta, quando você podia sair de casa, eu e você, nós não fizemos por opção nossa, por não valorizar esse momento. E os bancos ficaram vazios, não por uma determinação assim, mas por nossas escolhas erradas. E Deus diz assim, vocês precisam estar juntos, a congregação precisa estar reunida, desde os anciãos até os bebês que mamam. Talvez hoje você esteja sentindo falta de estar junto com o povo de Deus. E tudo isso vai passar. E Deus vai querer restaurar a sua congregação. E nós teremos uma nova oportunidade de estar juntos aqui, louvando e glorificando a Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus é muito atual. Essa mensagem do profeta foi há 2.500 anos atrás. Mas Joel poderia estar nas ruas hoje, em pleno lockdown. Joel podia estar nas ruas hoje, pregando essa mesma mensagem, porque ela vem como flecha atual para o meu e para o seu coração. E você sabe o que Deus diz, é que se o povo fizesse isso, se o povo voltasse para Ele de todo o coração, com jejum e choro, se o povo rasgasse o coração e não as vestes, se o povo se reunisse em congregação, Ele iria mudar toda aquela situação. Ele iria transformar todo aquele contexto. Se você pega aí o capítulo 2, os versos até que nós não lemos, do 18 ao 27, você vai ver isso. No verso 19, Deus diz que vai restituir a provisão. Os celeiros voltarão a estar cheios. Ele diz que tudo vai voltar Ele vai voltar a trazer toda a provisão do campo para as pessoas. Fala-se da crise que vai vir depois disso, mas olha, Deus pode trazer provisão, trazer paz novamente para a sua vida. No verso 20, ele diz que vai restituir a proteção, quando ele diz assim, eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, aquilo que está destruindo a vida de vocês, eu levo embora. Está aí no versículo 20. No verso 21, ele diz que restaura a alegria. Verso 21, ele diz assim, não tenham medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, ele pode restituir a nossa alegria. Mas a partir do verso 28, que foi onde eu li aqui no final do capítulo 2, Deus restaura a coisa mais importante, que é a missão do povo, o chamado do povo. Porque o povo de Deus, preste atenção, eu e você, o povo de Deus é um povo separado para algo que Deus faz.
para algo que não tem impacto só aqui, mas tem na eternidade. E no verso 28, como nós lemos, Deus diz assim: e depois disso, depois que vocês vivenciarem aquela santificação, aquele arrependimento verdadeiro, depois que o coração de vocês forem rasgados e vocês se voltarem para mim de verdade, ele diz: eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. A restituição mais importante aqui não era a dos celeiros, não era a da alegria, não era a da proteção, mas a restituição aqui era do derramamento do Espírito de Deus sobre cada vida, sobre o seu povo, para que esse povo pudesse caminhar aqui na terra de uma forma diferente. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, irmãos, e é o Espírito Santo que nos capacita a enfrentar esses dias, porque ele diz: os velhos terão sonhos. Aqueles idosos que acham que a vida acabou, que não tem mais esperança, o profeta diz aqui, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles podem sonhar, porque suas forças são revigoradas, e Deus vai usar a vida deles. Os jovens terão visões, sabe, propósito na vida, para seguirem firme, não viver essa vida absolutamente perdido, sem saber o que está fazendo aqui não. E aqui diz o texto, depois que Jesus derrama o seu Espírito, os jovens terão visões. Visão é propósito, é caminho direcionado. Os velhos terão sonhos, filhos e filhas profetizarão, as crianças abrirão a boca para falar das coisas que Deus está fazendo. O Espírito Santo de Deus vem sobre todos, sobre toda a congregação, sobre toda a família, para ungir, para capacitar, para transformar e para levantar, mesmo nesse tempo. E no último versículo que eu li, no verso 32, diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, queridos, é de senso comum. Eu vou chamar já o louvor aqui, porque nós vamos encerrar cantando. É de senso comum dos estudiosos, teólogos, de que essa profecia de Joel se cumpre lá no Pentecostes, quando Deus derrama do seu Espírito ali. Depois de Jesus vir para nos apresentar a nova aliança, pagar o preço, e nos dá uma nova condição, um novo caminho. Ele sabia que nós não poderíamos seguir esse caminho sozinhos, porque estaríamos perdidos. Mas Ele derrama sobre nós o seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus vem sobre mim e você, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos dar uma nova direção. Esse Espírito vem e ele nos dá uma perspectiva totalmente diferente. É feito, o texto fala. Independente, o Espírito Santo não escolhe pessoa. Aqui diz que as crianças profetizarão, os filhos e as filhas. Talvez você olhe aí suas crianças pequenas ainda. Ah não, isso aqui é para o Geração Vida, isso aqui Deus não usa. O Espírito Santo vem sobre as crianças e elas profetizarão. Elas falarão das coisas que Deus está fazendo. Os jovens terão visão. Os jovens saberão exatamente o que é que Deus quer. Eles conduzirão o povo no propósito. Visão é enxergar na frente, é saber o que é que Deus quer fazer e levar o povo nesse caminho. E os velhos, como o texto diz, os anciãos, que talvez acham que já chegaram no fim da vida, terão sonhos. Haverá esperança no coração deles. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós para nos permitir caminhar num tempo desse de uma forma diferente, porque nós somos povo de Deus. Mas é preciso voltar para o Senhor. É preciso rasgar o coração, não as vestes, mas o coração, chorar, prantear diante do pecado. É preciso estar juntos novamente, irmãos. A congregação do Senhor, há poder no coletivo de Deus.
Por isso que você está aí na sua casa, nós estamos aqui e há poder sobre a igreja continua viva. Mas talvez você precise pedir perdão a Deus por todas as vezes que não valorizou estar com a congregação do Senhor. Por todas as vezes que escolheu estar só. Porque hoje você não escolhe estar só, você está sendo obrigado a estar só. A assistir esse culto aí, no máximo com sua família. Mas muitas vezes, olhando para trás, nós escolhemos estar só. Porque enquanto havia a liberdade e a opção de estarmos aqui como igreja, como congregação, como diz o profeta, nós escolhemos estar só. É hora de nós clamarmos a Deus por uma transformação, para que a igreja, se levante verdadeiramente. Que nós possamos orar e pedir a Deus para que estejamos juntos novamente um dia, quando isso passar, e vai passar, da mesma forma que passou lá a peste, os gafanhotos, a fome, a morte, no tempo do profeta Joel. Esse tempo vai passar e nós voltaremos a ser povo de Deus, mas só conseguiremos caminhar se o Espírito de Deus for derramado sobre nossas vidas. Então cante essa música e peça para o Espírito Santo de Deus inundar a sua casa, o seu coração, todos que estão aí na sua casa, para que nós possamos viver as profecias trazidas aqui pelo profeta. Vamos cantar.
A minha oração é que haja o derramamento do Espírito aí na sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família, porque onde há o derramamento do Espírito, há o agir de Deus completo. E se nós formos guiados por esse Espírito, nós então seremos quem o Senhor quer que nós sejamos, como vida, como família. Nós seremos igreja nesse tempo. Nós saberemos enfrentar esses dias com perspectivas eternas, não a partir de nós. Lembre-se disso, não é sobre mim nem sobre você, é do que Deus está fazendo, é dos propósitos eternos dele, não é a minha nem a sua percepção, é o propósito de Deus. Então o que nós temos que fazer é olhar para ele, mas também entender o que ele deseja de nós. Volte-se para o Senhor, como diz a palavra de hoje, de todo o coração, com jejum, pranto e lamento. Rasguem os corações e não as vestes. Não é aparência, mas é realidade, intimidade. Reúnam a congregação. A valorização do estar junto, do ser casa, do ser igreja família, igreja casa, do sermos verdadeiramente uma comunidade. Que possamos entender o valor disso agora, quando estamos sozinhos, isolados, para quando esse tempo passar e essas portas forem abertas, nós estarmos juntos como congregação do Senhor, glorificando e adorando o seu santo nome. E que as crianças profetizem, que os idosos sonhem, tenham esperança, e que os jovens tenham visão, e que a igreja, as famílias, o povo de Deus siga firme até o último dia que o Senhor vem nos buscar, porque a nossa casa principal e final é na eternidade, meu irmão. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, queremos glorificar o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, como declaramos aqui, tu és bem-vindo na nossa vida. Nós clamamos por ti na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Vem, toma conta de nós. Pai, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito sobre nós. E que ele venha trazer a consciência de quem nós somos, a consciência do nosso pecado, para que venhamos a chorar e prantear, buscando o verdadeiro arrependimento. Nós não queremos manifestações externas, não queremos rasgar a nossa roupa, mas queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Um verdadeiro quebrantamento, não aquele do discurso e da palavra, mas aquele que vem dentro de nós, que vem arrancar o pecado, que vem arrancar as desculpas, as justificativas, e vem nos levar verdadeiramente para perto de ti, Senhor. Que possamos passar por esse processo de transformação, para sermos a vida, a família e a igreja que o Senhor quer de nós. Aguardamos por ti, Pai, para um dia irmos para a glória,
viver perto do Senhor. Mas enquanto esse dia não chegar, nos conduz aqui conforme a tua vontade, a tua perfeita vontade e os teus propósitos. Vai ter com os teus filhos, cada um agora na sua casa, com as famílias. Fortalece os corações, encoraja, traz ânimo diante de tanta dor, de tanta dificuldade, da solidão. Mas, ó Deus, fortalece os corações, enxuga as lágrimas, que possamos seguir em frente, tendo a certeza que o Senhor continua governando sobre todas as coisas. Espírito Santo de Deus, continua conosco. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Querido, estamos terminando o culto essa manhã, terminando aqui essa celebração. Mas o domingo continua aí para você durante esse dia, que você possa ainda ter experiências com o Senhor. Temos o nosso culto hoje à noite, 18h30. Não deixe de estar junto conosco. E eu quero convidar você para a nossa programação aí durante a semana. Amanhã nós temos o Casas de Paz. Tivemos nas últimas semanas algumas lives, mas na de amanhã nós estaremos tendo testemunhos de irmãos da igreja, já que já estão vivenciando aí o Casas de Paz, que já podem testemunhar de coisas que Deus está fazendo. Na terça-feira nós continuamos a ter o programa que começou na semana passada, o Louvor nas Casas, que você pode participar, interagir, falar de alguma música que toca no seu coração, que faz parte da sua história. Quarta-feira, nosso culto de oração, 19h30. Quinta-feira, o nosso PG online. Nós somos uma igreja em pequenos grupos, por isso que o PG continua toda quinta-feira. Sábado, 6 horas da manhã, Guerreiros de Oração. Às 16 horas, o GV nas casas. E eu quero convidar você para um trabalho muito especial no sábado. Nós teremos aqui um encontro um ajuntamento de ministrações, né? Nós estamos chamando Conectado para Ser Cuidado. Então, através da conexão que nós teremos no sábado, você vai se conectar e você vai ser ministrado de palavras que vai lhe ajudar a enfrentar esse tempo, que vai fortalecer o seu coração. Então, nós teremos aqui a palavra pastoral, como conciliar o sofrimento e a bondade de Deus e o propósito de Deus. Eu vou estar trazendo para você uma palavra com essa temática. A pastora Márcia Slemer vai estar trazendo uma palavra, como lidar com as perdas deste tempo. E nós temos várias perdas. Pessoas estão perdendo entes queridos, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão perdendo a liberdade, perdendo relacionamentos. Como lidar com as perdas? A pastora Márcia vai ministrar uma palavra. A irmã Ademildes vai ministrar uma palavra, como vencer o medo de hoje e do amanhã. E a última palavra será ministrada por Gilza. E o tema é propósito e missão. As respostas para o povo de Deus nesse tempo. Então você será ministrado em 4 palavras. E depois nós teremos um tempo onde você vai poder falar, fazer perguntas. Conectado para ser cuidado. Sábado, dia 30, iniciando às 16h30. Sábado, dia 30, iniciando às 16h30. Uma programação toda especial para fortalecer o seu coração, para lhe trazer esperança, para lhe ajudar a enfrentar esses dias. E no domingo, nossos cultos aqui, 9 horas da manhã e 18h30. Próximo domingo, a celebração da Ceia do Senhor. Então, aproveite aí com sua família, na sua casa esse dia. Que Deus abençoe você poderosamente.